Desejo a você um feliz sábado. Espero que neste momento você esteja na paz de Deus e tenha encontrado a graça do seu perdão e assim possa descansar de fato nesse dia que foi feito para isso. Eu quero e muito agradecer a esse momento, agradecer ao pastor Gilson, pastor sênior dessa igreja, pastor Robson, pastor Renato, que me fizeram um convite. E de uma maneira especial também agradecer a presença, você que está do lado de lá da tela, não está vendo, mas eu vejo um grupo pequeno, representativo e muito especial de alunos do campus e servidores e alguns funcionários, só eu estou vendo. Então, meu like para vocês aí. E agradecer a presença sempre, companheirismo do pastor Douglas, que dirige esse campus. Pastor Douglas, muito obrigado pela sua presença de sempre. Há alguns anos atrás, eu estava descendo as escadas de um colégio onde eu trabalhava, tinha acabado de dar a última aula da manhã, 7ª aula de ensino religioso, e ao descer as escadas para correr, almoçar um pouco e voltar, que eu tinha 35 minutos até a primeira aula da tarde, escutei meu nome, olhei, era uma aluna do 3º médio, 17 anos, que me procurou perguntando se eu poderia conversar com ela um pouquinho. Falei, sim, se você não se importar de conversar comigo enquanto eu como. Ela falou, não me importa. Se você já conversou com alguém com 17 anos e ela pede para conversar com você um pouquinho, você fala, vou almoçar. Ela fala, não me importa, você já começa a desconfiar de uma porção de coisas. Daí ela disse assim, Deus sabe tudo? Sim, sabe. Deus sabe tudo quanto? Tudo, absolutamente. Então Deus me conhece, você faz parte do tudo de Deus. E se Ele me conhece, então Ele sabe que eu sou infeliz. Se você é infeliz e Deus sabe tudo, a sua infelicidade faz parte do tudo que Deus conhece. É Ele que me criou? Sim. Já sei que não era isso, né? Foi Ele que te criou. Então Ele me criou, sabia que eu ia ser infeliz, então Ele é mau. Eu falei, não. Ele não te criou para ser infeliz. Mas Ele sabia que você seria infeliz, por uma porção de circunstâncias que podemos conversar em outro almoço. Mas Ele, não, se Ele sabia que eu seria infeliz, então por que Ele me fez? A pergunta dela era dramática e ela foi se desenvolvendo nesse drama por um bom tempo. E talvez você não faça perguntas desse tipo, mas há algumas perguntas que estão rodeando esse eixo do por que me fez, por que eu estou aqui, por que de fato estarei, o que eu tenho para fazer, quais escolhas eu tenho para fazer, se eu for fazer arquitetura, engenharia, casar, descasar, mudar de cidade, trocar de profissão, por quê? Por que devo estar aqui, em que e qual objetivo eu crio meus filhos? Mas algumas ainda chegam a um ponto que podem parecer marginais, mas não são. Afinal de contas, o que eu vou fazer no céu? E muitas vezes o nosso céu está radicalmente contaminado pelo comercial da margarina, onde aparece uma proteção de tela do Windows 98, alguma coisa desse tipo, com uma porção de nuvens, um fundo azul, alguns anjinhos de cabelo encaracolado, tocando uma harpinha de 4 cordas. 4 cordas é harpa ou lira? Não sei, eles estão lá num mundo absurdamente tedioso. E em contraste com a ideia de inferno dos comerciais de cerveja e qualquer outro, onde o mundo é absurdamente divertido e as pessoas pulam, cantam, gritam, festejam e aparentam estar felizes, ao contrário do tédio que o céu é demonstrado. E por mais que isso seja uma perspectiva humana, mundana, carnal do céu, há pessoas dentre aqueles que se professam seguir e servir a Deus e creem na Bíblia que faz a mesma pergunta, nós vamos passar a eternidade fazendo o quê? Plantando, colhendo. Talvez você não tenha um céu de comercial de margarina ou de cerveja, mas pode ser também que você esteja vivendo a expectativa de um céu de flanelógrafo. Essa eu mexi com a sua idade. Ou um céu belas histórias. Um céu ilustrado, que também é bem parecido com o zoológico. Uma gramado e um monte de bicho. E a gente está ali sonhando em brincar com leão, com elefante ou coisas desse tipo. Presta atenção na frase que eu vou te dizer e continue prestando e levando ela a sério no decorrer desse sermão.
há um sinal forte de desequilíbrio quando nós falamos de mais sobre coisas que Jesus falou de menos, sobre todos os assuntos. E esse sinal de desequilíbrio também é real quando a gente fala de menos sobre coisas que Deus falou de mais. Porque assim nós devemos nos posicionar biblicamente. Mas se essa pergunta ela não está clara e plenamente resolvida na sua cabeça, eu convido você a me acompanhar em alguns aspectos fundamentais da Bíblia e, por favor, anote o que eu vou te dizer num lugar do seu cérebro que não tenha muito trânsito para não ser apagado. A nossa ideia de céu, de eternidade, de nova terra, está fundamentalmente conectada com a ideia que fazemos de nós mesmos e de Deus. Mas muitas vezes a ideia que fazemos de céu, ela está contaminada com a ideia que nós fazemos proporcionada pela nossa própria carnalidade. E eu gostaria que você lesse na Bíblia comigo algumas coisas para entender do que eu estou querendo dizer. Se você voltar um pouco para a sua Bíblia, bastante na sua Bíblia, logo no primeiro capítulo, há um fundamento ali que deve necessariamente ser levado em questão. Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis capítulo 1, verso 26, há uma descrição de você. Também disse Deus, capítulo 1 de Gênesis, verso 26, façamos o homem. O que essa frase diz? Que você é um ser criado. Seres criados não se definem. Se você quiser saber qualquer coisa a seu respeito, você tem que perguntar para Deus, porque você não se inventou, você não se descobre. Deus te criou e, portanto, se Deus te criou, o que você é, o que deve ser, o que deveria ter sido, o que você será, está definido pelo propósito da criação. Ele diz, façamos o homem, à nossa imagem, diz o texto, conforme a nossa semelhança. Portanto, Deus não somente o fez e o seu propósito está encontrado nele, como ele fez e definiu o propósito. E muitas vezes a gente passa pela vida procurando e perguntando o que eu devo fazer aqui ou acolá, como eu devo me posicionar, qual é o plano de Deus na minha vida, e esse plano estava definido antes de você. Quando ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não há mais margem para essa pergunta na profundidade da resposta que Deus fez antes de você perguntar. Qual é o propósito da minha vida? Ser imagem e semelhança de Deus. Onde você estiver. Qual é, portanto, o grande efeito do pecado? Desmanchar em mim a imagem e semelhança de Deus. Qual é a ação da salvação? Retomar e refazer em mim a imagem e semelhança de Deus. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele, diz o texto, domínio. Domínio? Sim, porque isso é ser imagem e semelhança. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Para que Deus me fez? Por favor, preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus não fez você para ser feliz. Então para com essa história de sair caçando felicidade. Deus o fez para glorificá-lo. E você nunca será feliz sem glorificá-lo. Porque felicidade está em alcançar o propósito, em não ser o propósito. Vou repetir, o propósito não é ser feliz, o propósito é glorificá-lo, e a felicidade só é encontrada quando o propósito é encontrado, e o propósito é glorificá-lo. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ele diz em Isaías 43, eu os criei para a minha glória. Portanto, atente porque eu vou te dizer. Quando você vem para um culto, você não tem o direito de dizer se o culto é bom ou ruim, porque você oferece o culto, não recebe. Quem oferece o culto tem a obrigação de oferecer um culto que glorifique a Deus. Portanto, cultos não podem ser classificados em legais ou chatos. Cultos devem ser classificados em que atinge o propósito de glorificar a Deus e os que não atingem. E quando ele não atinge, e se Deus não gostou do culto e você gostou, é porque os seus gostos e o gosto de Deus são diferentes. Isso é muito perigoso. Nós não começamos a namorar simplesmente para produzir novos matrimônios. Nós namoramos para glorificar a Deus. E muitas vezes estamos nos escandalizando pela quantidade de divórcios, mas devemos nos escandalizar, antes de tudo, pela quantidade de namoros e casamentos que não o glorificam. Você arruma um emprego para quê?
para ganhar dinheiro, ser bem-sucedido e alguém bater palma para você. Não. O seu emprego é a forma como Deus te proporcionou para glorificá-lo. E a gente estuda para isso. Quer comais, quer bebais. Ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. E tudo é isso aí. E você só vai encontrar sua felicidade quando glorifica. Nós fomos feitos para glorificá-lo. Então a pergunta é: Deus mudou o projeto quando o pecado me alcançou? Deus muda o plano quando o homem sai do Éden? A resposta clara de Cristo na Bíblia é: obviamente que não. Deus fez o homem, Adão e Eva, para glorificá-lo. E quando o homem sai desse Éden, o propósito de Deus continua intacto. E agora entra em curso um plano para que essa glória seja restaurada. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, há um texto, uma parte do texto de Efésios que deve chamar a sua atenção. Gálatas, Efésios, capítulo 4 do livro de Efésios, verso 13, diz assim: Até significa o objetivo final do que ele vai descrever antes. E qual é o objetivo do que ele está descrevendo e o que ele descreve antes? Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus está descrevendo aqui, pela pena de Paulo, a maneira e a forma como Deus deu dons à igreja. E ele dá muitos dons, e designa serviços, e designa ministérios. Mas ele diz para que serve tudo isso? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Me pergunto, para que servem dons? Os dons servem para que você haja como Cristo. Para que quando o Espírito Santo toma a sua vida, enche você, ele enche você de Cristo, e a imagem de Cristo é restaurada quando você estende a mão, fala, age como Cristo. Se você olhar todas as listas de dons na Bíblia, dons são ações de Cristo, e você vai perceber nos 4 evangelhos Jesus fazendo tudo aquilo. Você está em Efésios? Vai para Gálatas, capítulo 5. Você pode conhecer esse texto de cor, talvez. Se não, seria legal decorar. Gálatas, capítulo 5, verso 22, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. O que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? São características de Cristo. Frutos, ações de Cristo, personalidade de Cristo, caráter de Cristo, dons, ações de Cristo. Portanto, o que o Espírito Santo faz na nossa vida? Coloca na gente a forma de pensar, de ser de Cristo e em dons, o agir como Cristo. Em última instância, a ação do Espírito Santo na vida de todo crente é refazê-lo à imagem e semelhança de Cristo. Para isso você foi feito. Se o propósito não mudou ao sairmos do Éden, obviamente ele não vai mudar quando voltarmos para o Éden. Mas há um aspecto fundamental que você e eu precisamos entender também, quando a gente pensa em o que faremos na eternidade. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 14, junto com Lucas, que eu vou ler com você. Há 2 textos ali, que juntos formam a teologia de Jesus, sobre como essa glória se dá. Primeiro, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a parábola dos talentos. Lembre-se que na parábola dos talentos, ela é contada quando os discípulos perguntaram sobre o fim das coisas. É uma dúvida que eu e você temos, é uma inquietação presente, permanente. Senhor, quando? Quando? E mais do que falar quando, Deus falou de quem e como Ele espera que você o encontre. Agora, por favor, preste atenção nisso. Na parábola dos talentos, eu imagino que você deva conhecer, há
3 pessoas que recebem um número diferente de talentos. Eu pergunto para você qual é a habilidade que essas pessoas têm. E se você notar, um recebe uma quantidade de talentos, outro recebe uma quantidade maior de talentos e outro recebe uma quantidade maior ainda. Qual era a habilidade deles? Os 3 têm a mesma habilidade, lidar com talentos. Quando eles recebem os talentos, eu pergunto de quem eram os talentos? Os talentos, quando eles recebem, são do seu Senhor. E quando eles terminam e devolvem os talentos, continuam sendo do seu Senhor. Portanto, no começo e no fim da parábola, ninguém é dono de talento nenhum. E todos eles têm a mesma habilidade, lidar com talentos. Qual é a diferença entre os 3? Alguns têm a habilidade de lidar com mais talentos, mas todos eles têm o mesmo objetivo: dar muito fruto. Capítulo 25, verso 14. Será como o homem que, ausentando-se, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. Olha como a parábola termina. Capítulo 25, verso 23, disse-lhe o Senhor: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. A minha pergunta é: tanto aquele que recebeu 5 talentos como aquele que recebeu 2 talentos foi fiel no pouco. O que ele fez? Trabalhou com talentos. O que ele recebe no final? O dobro de talentos para trabalhar. O que é o muito que ele recebeu? Muitos talentos para trabalhar. E ele se alegrou nisso. Sério, pastor? Vai um pouquinho na sua Bíblia, você vai entender melhor essa lógica. Capítulo 22 de Lucas, verso 24. Lucas 22, verso 24. Jesus, conversando com seus discípulos, disse assim: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Nenhuma discussão mais humana, mais carnal do que essa. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Atente para isso. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos é que ele não veio só estabelecer um novo reino. Ele veio estabelecer um reino com uma outra lógica, como a lógica desse reino. E se existe alguma coisa que eu e você devemos militar no dia de hoje, é pelo estabelecimento da lógica do reino. E na lógica do reino, você não começa falando com o rei desse reino, dizendo: Pai meu. Ele não ensinou você a orar assim. Ele ensinou você a orar dizendo: Pai nosso, porque essa é uma lógica do reino. Há uma lógica do reino onde toda autoridade e poder é dado para exercer serviço. Portanto, aquele que mais recebe autoridade, mais recebe poder, mais recebe talentos, mais recebe dons, mais funções tem ao fazer as coisas. A lógica do reino, ele diz assim: sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Portanto, eu devo me apresentar sendo mordomo da maior administração que eu tenho que ter na minha vida. E a maior mordomia que você exerce na sua vida não é sobre a sua casa, sobre o seu dinheiro, sobre as coisas que você tem. Não, você é mordomo da imagem de Deus a ser apresentada para todas as pessoas. Portanto, quando eu entro na minha casa como pai, eu sou mordomo e administrador da imagem de Deus que as minhas filhas devem ver em mim. Quando você entra na sua casa, marido, você é um administrador da imagem de Deus que a sua esposa deve ver em você. E se ela não ver Jesus em você, ela vai procurar Jesus. Isso é real. E ela deve ser encontrada em você. As pessoas não encontram Jesus quando elas vêm para a igreja. As pessoas encontram Jesus quando elas encontram você. E quando você vai para a igreja, as que estão seguindo Jesus te seguem e vêm para o mesmo lugar que você. Eu não posso achar e continuar dizendo para as pessoas: vá para a igreja e não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Se Jesus não é encontrado nas pessoas, ele não será encontrado, porque ele escolheu ser visto pelas pessoas que ele transformou. Portanto, quando você aceita Jesus, você deve dizer para as pessoas: olhe para nós, porque é assim que a história termina.
E todas as pessoas que estarão no céu, a partir da perspectiva que elas vêm aqui, elas têm que sentir vontade de estar no lugar onde você está. E não dá para fugir disso. Porque todas as vezes que eu fui para a igreja na minha vida, eu nunca encontrei com esse Jesus descrito no flanelógrafo. Tudo que eu sei sobre Jesus foi alguém, um ser humano que me disse. Porque Deus escolheu que fosse assim. E você administra a imagem de Cristo em você e é responsável por ela. Aqui Jesus diz aqui para os seus discípulos, não é assim entre vocês, porque essa lógica é a lógica do mundo. E a minha lógica não é assim. A lógica do reino não é assim. A lógica do reino é qual é o maior? Versículo 27. Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Agora, por favor, atente para isso. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Vou repetir. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Não pense que essas 12 tribos de Israel são as 12 tribos de Israel dos descendentes genéticos de Abraão. Porque a cidade santa tem 12 portas com os nomes das 12 tribos de Israel, 144 mil são das 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel envolvem todos os salvos em todos os tempos. Então, eu termino dizendo a terceira coisa que você deve pensar ao perguntar o que eu vou fazer na eternidade. Você vai sentar à mesa, comer, beber, sim, mas fundamentalmente vai estar assentado em trono para julgar as 12 tribos de Israel. Mas antes de você pensar nisso, você deve entender que Deus te fez para glorificá-lo e Deus te fez para servir. Entenda isso. Deus não criou a eternidade, a nova terra e o céu como um grande resort eterno, porque se a gente for pensar nisso, é a mesma coisa que pensar que ele veio ao mundo, subiu à cruz, morreu na cruz para inaugurar uma grande agência de turismo cósmico, onde você aceita Jesus, ele te leva para o céu, para uma casa maravilhosa, com uma janela de vista para o mar, uma praia extraordinária, tal como a gente imagina da Indonésia ou coisa desse tipo, uma redinha colorida, alguns bichinhos que não te mordem, e a gente passa o tempo todo deitado na rede, tocando uma música, porque isso não é ser eterno, isso não é ser salvo, isso é se tornar inútil. E Deus não disse isso, que Ele vai levar você para o céu para viver uma vida de regalo e nunca mais fazer nada, porque a salvação nos faz úteis e não inúteis. A salvação nos faz servos. E onde está a grande diferença na salvação? É que a salvação faz a gente gostar de servir. E o pecado faz a gente desgostar de servir. Então chegar para um pecador dominado pelo pecado e dizer para ele que ele vai para o céu para servir eternamente, ele tem uma convulsão, baba, esperneia e não quer saber disso de jeito nenhum, porque qualquer pessoa em pecado tem horror a servir. Mas qualquer pessoa que nasceu de Deus ama desesperadamente servir, gosta de servir e não vê a hora de ir para este céu para servir com mais plenitude, porque tudo que aquele que ama a Deus quer é vê-lo sorrindo. Portanto, a lógica do reino é eu buscar a Deus por causa dele, oferecer um culto a ele, me vestir para ele, escolher uma música que agrade a ele e buscar os filhos dele, ficar em casa com ele, gostar dele, e é o sorriso dele que importa. E quando eu tiver e você tiver a possibilidade de vê-lo sorrindo e se alegrando, isso será a nossa mais profunda satisfação e que isso dure para sempre. Agora olhe para o texto. No livro de Daniel, capítulo 7, verso 27. Se você conhece o livro de Daniel, você vai perceber que no livro de Daniel há uma lógica ali, onde há uma sucessão de reinos, mas o ponto central é o juízo, que coloca as coisas no lugar, que tira o domínio espúrio que se assentou sobre este mundo, e as coisas agora são colocadas na forma e no jeito como Deus pensou. Daniel capítulo 7, verso 27, o resultado de todo o processo de julgamento.
é esse: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados, por favor, preste atenção. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Se você não prestou atenção, eu vou ler de novo. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Portanto, no final do processo redentivo do qual o céu faz parte, o resultado disso é que aquele domínio que Deus deu ao homem no Éden é devolvido ao homem. Mas o homem não tem um domínio de si para si, porque a lógica é glorificá-lo e servi-lo. Portanto, esse domínio que Deus exerce, Ele exerce através do homem. O reino, o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Portanto, quando você lê Daniel 2 e ver no final daquela história do sonho que nunca foi de Nabucodonosor, mas é o sonho de Deus na cabeça de Nabucodonosor. O sonho de Nabucodonosor é uma estátua de ouro inteira. O sonho de Deus é uma pedra, e você olhar para aquele sonho e ver que no final do sonho tem uma pedra que desce, você está na pedra. Porque o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. A pedra é o reino que vem, cai e não sai mais do lugar. Portanto, você está nela. A pedra não sobe depois. Você está na pedra. Pela lógica do reino. O reino é dado ao povo dos santos do Altíssimo. Vai para o livro de Apocalipse e terminamos nele. O que eu vou fazer no céu? Eu não vou dizer para você que não vai ter um cachorrinho, um leãozinho, uma girafa para você escorregar no pescoço, um elefante para você pendurar na tromba. Não vou dizer nada disso ainda. Eu vou dizer que a Bíblia fala muito mais de outra coisa do que disso. Porque a Bíblia fala muito mais do que você vai fazer do que onde você vai morar. A Bíblia fala muito mais do que você é antes de falar do que você faz. Portanto, aquele propósito que Deus criou para você lá no Éden, ele continua intacto. O propósito continua intacto. E se, ao sairmos do Éden, Deus não mudou o propósito, não imagine que ele vai mudar o propósito quando voltarmos. Apocalipse capítulo 2, verso 26, uma promessa ao vencedor em Tiatira. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Quem terá autoridade sobre as nações? O que vencer? Mas, pastor, essa aqui é a carta para Tiatira. Eu sou de Laodiceia. Tá bom, vamos para Laodiceia. 3:21. Ao vencedor de Laodiceia, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Onde que eu vou morar? Não está dizendo nada para o laodiceano onde ele vai morar, mas está dizendo onde ele vai assentar. Ele vai se assentar no trono. E para Tiatira ele diz o que vai fazer. Sério, pastor? Sério, vá para o capítulo 20. Capítulo 20 do livro de Apocalipse. No verso 6, diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele os 1000 anos. Mas os 1000 anos eu vou passar só julgando? Sim, mas ele está dizendo aqui que é mais que isso. Ele está dizendo que vai reinar, mas ele vai dizer mais sobre isso. Se você ler o 21, capítulo 21, você vai ver no versículo 16 algo super importante. Muito importante. A cidade, no versículo 16 do capítulo 21, é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara 12.000 estádios, e o seu comprimento e largura e altura são iguais. Eu tenho uma dificuldade enorme de ler esse texto sem me emocionar.
Porque esse texto junta comigo para mim tudo que estava faltando quando eu penso em quem eu sou, quem eu deveria ter sido e quem eu serei. Esse texto faz eu lembrar, e por favor atente porque eu vou dizer, quando Jesus foi pendurado naquela cruz, ele não estava lá para refazer os seus sonhos de se parecer com Neymar. Jesus estava lá na cruz para você sentir uma enorme vontade de se parecer com ele. Quando Jesus estava na cruz, ele veio, e antes de ir para a cruz, ele falou, ele pregou, ele curou, ele demonstrou o que você deveria ser. E não para você sentir vontade de ser rico, e que essa vontade de ser rico ser transportada para o céu e morar numa Palm Beach eterna. Não. Ele colocou, estava lá para estabelecer uma lógica do reino, para que a gente tivesse uma enorme vontade de sermos aquilo que ele nos fez para ser. Mas pastor, o que isso tem a ver com a cidade? Olha para o texto. A cidade é quadrangular, era um gigante de um cubo. O comprimento, a largura são iguais, e ele mediu a cidade até 12 mil estádios, mas eu pergunto para você, essa cidade é feita de quê? Aí você vai me responder, essa cidade é feita de ouro, e se tudo na cidade é de ouro, significa que você ter um pouquinho de ouro no bolso não faz nenhuma diferença, porque lá no céu tudo é de ouro. Mas quando eu penso em o que era tudo de ouro, onde que eu encontro esse ouro todo? Na Bíblia eu só vou para um lugar, e Jesus está dizendo isso para a gente o tempo todo. Se a cidade é quadrangular, o comprimento e a largura são iguais, ele só pode estar dizendo uma coisa. Isso está escrito lá em 1 Reis, capítulo 6, verso 20. 1 Reis, capítulo 6, verso 20. Eu disse para você que a gente ia terminar lá com o Apocalipse, né? Mas eu estou explicando o Apocalipse. 1 Reis, capítulo 6. Verso 20. Era o santo dos santos, de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura. O comprimento, a largura e a altura são iguais, e é de tudo ouro, e cobriu também com ouro o altar. O que vai descer do céu? Não, é muito mais que uma cidade. O que vai descer do céu é o lugar santíssimo, todo cheio de ouro. E vai se encaixar num espaço de 12 mil estádios, que é exatamente o espaço do Éden. 2.200 quilômetros, desde o grande rio do Egito até o Eufrates, pode medir lá. Do grande rio do Egito até o Eufrates tem 12 mil quilômetros. 2.200 quilômetros, 12 mil estádios, é o mesmo lugar. É o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lá, onde o santo dos santos desce, o lugar onde perdemos o acesso, é o lugar onde você não apenas vai acessar, você vai morar. E só tem um tipo de gente que mora no Santíssimo: reino e sacerdotes para todo sempre. O que eu vou fazer na eternidade? Reinar com Cristo, porque para isso você foi feito. Para quem? A multiforme sabedoria de Deus, Efésios 3,10, será conhecida dos principados e potestades agora pela igreja. Vamos reinar quem? Todas as nações e todos os reinos, porque para isso você foi feito. Você está entendendo o tamanho da troca que o pecado propôs? Você está entendendo quais são as sugestões de Satanás? Quando ele fala para você sentir vontade de ter uns likes. Quando ele pegou príncipes que foram feitos para reinar e para governar o universo e propõe para eles trocar por uma carreira de cocaína. Deus está falando que fez você para reinar com Ele. Ele te propôs um trono. E muitos, quantos têm trocado um trono por uma casinha, por um prazerzinho, por uma vidinha, por uma quantidade de likes, por alguns seguidores, por alguns aplausos. Você tem noção do tamanho da ousadia e do ridículo, ou do bizarro que o mal tem proposto para você, tentando trocar uma vida eterna como rei e sacerdote com Deus, para ficar chafurdando a lama do pecado? Amigo, eu quero te dizer uma coisa: não aceite a troca.
De forma alguma. Você foi feito para reinar com Cristo, para glorificar a Cristo e para servir, porque só nisso encontramos realização e plena felicidade. Há uma lógica do reino a ser estabelecida agora. É muito mais do que um zoológico universal. É uma lógica que hoje, absolutamente, você pode viver. Você ainda não tem uma coroa e também não está sentado em tronos. Mas uma coisa pode ser vista. As pessoas, quando andarem por aí e perguntarem sobre Jesus, você pode plenamente dizer: me segue, eu estou indo para lá. Siga-me para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Um dia me perguntaram assim: você acha que Jesus é negro? Eu respondi: eu tenho um pouco de fadiga para essa história. Eu acho que ele é Deus e se fez homem, já isso deve ser suficiente. Tem que ser suficiente. Podia ser um esquimó, podia ser índio, podia ser indonésio, podia ser branco, podia ser viking, do jeito que ele se pinta por aí. Ele é Deus e se fez homem. Mas o Jesus que as pessoas veem quando encontram comigo é. Esse é. Da mesma maneira que o Jesus que as pessoas veem quando encontram com você é do jeito que você é. Por enquanto. Quando as pessoas veem em parte, então vai chegar o dia que tudo que é em parte será aniquilado. Deus te abençoe profundamente, mas fundamentalmente, que você seja a bênção, a lógica e a imagem do reino para qualquer pessoa que está chegando perto de você. O que você vai fazer na eternidade? A mesma coisa que você está fazendo agora. Servir, glorificar e levar a Cristo para as pessoas. Os olhos, estamos aqui, vamos fechar os olhos. Onde você estiver, se conecte em oração. Pai Santo, querido, nosso Deus, a gente tem falado sobre a ansiedade que temos da Tua vinda e do estabelecimento do Teu reino com muito mais frequência nesses últimos dias. Tem um monte de coisa aqui que tem acontecido, que tem nos suscitado mais vontade de estar no lugar onde as coisas daqui não estão acontecendo. Há uma quantidade gigantesca de perguntas sem respostas aparecendo o tempo todo. Mas o que queremos pedir a Ti, Senhor, nesta manhã, no nome santo de Jesus, é que mesmo que ainda tenhamos que esperar um pouco por um mundo onde não há tristeza, clamor, dor, pandemias, traições, mágoas, mortes, enterros. Que o mundo, Senhor, não tenha que esperar muito para ver um povo que Te glorifique. O que queremos pedir a Ti nessa manhã é que não haja uma ansiedade, um clamor, uma espera constante do planeta em ver pessoas que espalhem a imagem de Cristo por aqui, em ver maridos que Te mostrem, esposas que Te mostrem, adolescentes, jovens, crianças que Te mostrem, Pai. Que a lógica do reino, mesmo que o estabelecimento desse reino sobre toda a terra ainda não aconteça, mas que a lógica do reino de amar, servir e administrar a Tua imagem em nós, Senhor, seja vivida e agora, pelo fruto, pelo dom, pelo batismo do Espírito Santo, que não precisamos esperar para o momento futuro, mas clamar por Ele agora. Senhor, nos dá mais vontade de Ti e da ação do Teu Santo Espírito e do amor de Ti, em Ti, em nós, para o mundo, Senhor, hoje, e que a ansiedade das pessoas de Te encontrar em nós não precise ser a mesma, ou no mesmo tempo, de esperar o dia que o Senhor vai rasgar o céu e dizer o nosso nome. Dá, Senhor, que a esperança da Tua volta nunca esvaneça em nós, mas que o mundo não fique desesperançado, mas que ele encontre a esperança ao nos encontrar. Em nome de Jesus. Amém.